versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Se você achou, diga eu achei. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido ou propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Feche a sua Bíblia, curve a sua cabeça. E agora imagine que está apenas você e Deus nesse ambiente. Peça para que o Senhor fale com você. Se você está preocupado, se você mexeu em celular, olhou em relógio, peça perdão a Deus, mas peça para que Deus fale com você. Se você entrou aqui distraído, atormentado, peça para que o Senhor fale com você. Aleluia, aleluia. Agora os irmãos podem se assentar no nome de Jesus. Irmãos, boa noite, paz do Senhor. Numa noite, a Bíblia vai contar, e João faz questão de observar isso e anota, que um homem da igreja, um homem muito religioso da época, ele foi até Jesus. Ele se chamava Nicodemos. E ele senta com Jesus e ele fica admirado, e ele faz um elogio para Jesus, e ele disse assim: mestre, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos estava, em outras palavras, dizendo assim: olha, as pessoas lá da igreja não acreditam que o Senhor é o Messias, mas eu já não tenho mais dúvida. Só realmente alguém que é filho de Deus faz isso que o Senhor faz. E Jesus olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E Nicodemos fica um pouco turbado com aquela expressão, porque imagina alguém olhar para você e dizer assim: você precisa nascer de novo. E Nicodemos diz: Senhor, mas como pode alguém nascer de novo? Será que vai ter que voltar no ventre materno? Como que é essa história? Aí Jesus disse assim: não, Nicodemos, se alguém não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo. Irmãos, a humanidade, ela foi criada por Deus através de um casal chamado Adão e Eva. Adão, ele juntamente com a sua esposa, eles desobedecem a Deus, e toda a raça humana vai pagar por aquela sequela, vai viver as consequências do pecado, vivendo como uma geração perdida, uma geração distante de Deus. E Deus então cria agora uma oportunidade para que a gente nasça de novo, para que haja algo que Jesus estava ensinando a Nicodemos a respeito de ser gerado novamente. Ser gerado novamente leva o nome de regeneração. Repita comigo: regeneração. O que é regeneração? É ser gerado de novo, porque a raça que a gente vem como descendência, a gente é descendente de Adão e Eva.
Nós somos descendentes, os nossos pais carnais, eles pecaram, eles tombaram e vivem distantes de Deus. E Deus então vai criar uma nova raça, e Ele envia um homem para ser o precursor dessa nova raça, que é Jesus, para que se levante uma raça que obedece a Deus, para que se levante uma raça que ame a Deus, para que se levante uma raça que vá para o céu. Quando Jesus está dizendo a Nicodemos, em verdade eu te digo que quem não nascer de novo, não pode nem ver o reino dos céus. Jesus está dizendo a Nicodemos: olha Nicodemos, a religião ela é boa para muita coisa, mas para ir para o céu, para ser salvo, precisa se render ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra de transformação. Tem muita gente que anda com uma Bíblia debaixo do braço, tem muita gente que anda com uma gravata e com um terno, mas vai para o inferno, porque não é os meus trejeitos religiosos externos que vai me levar para o céu, mas o que é capaz de me salvar é uma transformação interior. E Deus nos propõe uma regeneração, uma mudança, uma transformação interna. Jesus então, através de Pedro, e a epístola de Pedro não é escrita para uma igreja. Por exemplo, Paulo escreve para a igreja de Roma, Paulo escreve para a igreja de Corinto. Pedro agora vai escrever para um povo que está espalhado, judeus que se espalharam de perseguição na terra. E Pedro vai olhar para aqueles judeus que se entregaram a Jesus, aqueles judeus que batizaram, e Pedro vai dizer assim: vocês, porém, vocês são uma geração eleita. Isso aqui lembra o que Jesus dizia aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Todos nós que aqui estamos e aqueles que nessa hora também nos assistem, pode parecer muita coincidência. Alguém me chamou, nem queria entrar aqui, hoje eu imaginei que eu não viria, mas você está aqui e você por si só não conseguiria estar numa reunião espiritual como essa, se Cristo não tivesse te escolhido para vir aqui. Nós somos escolhidos de Deus. Pedro vai dizer: vocês são uma geração eleita. De tantos povos na terra, de tantas gerações que passaram, Deus nos escolheu. Olha para quem está do teu lado e diga assim: somos escolhidos de Deus. Deus nos escolheu, geração eleita, sacerdócio real. Eu compartilhei um pouco do sacerdote domingo passado. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação chamada, nós somos uma nação dentro de uma nação. As barreiras da nossa nação não é de limites de município, de estado, não é sobre o Brasil, sobre Israel, sobre Irã. Nós somos a nação de um povo escolhido por Deus no meio de tantas nações. Deus nos escolheu, só que essa escolha de Deus é para que a gente siga uma nova raça. Cristo não nos chama para viver uma religião, porque a religião faz maquiagem. Deus nos chama para viver um evangelho, porque o evangelho faz transformação. A religião muda o meu jeito de ser do lado de fora, para alguém perceber, mas o evangelho muda o meu jeito do lado de dentro, que Cristo e o Espírito Santo percebem. O Senhor enviou o Espírito Santo para nos transformar, para nos moldar, para que a gente seja parecido com o Pai dessa nova raça, que é Jesus. É por isso que os seguidores de Cristo na terra, eles são chamados de, não sei se você entendeu, mas preste atenção, os seguidores de Cristo na terra, eles são chamados de cristãos. E cristão significa Cristo menor, ou um Cristo pequeno. O Espírito Santo te escolheu e Ele quer te transformar, para que o Cristo que é a tua faculdade, para que o Cristo que é a tua escola, para que o Cristo que é o teu local de trabalho, para que o Cristo que a tua linhagem familiar conheça, não seja o da religião, seja você um pequeno seguidor de Jesus onde está.
O desejo de Deus é que as pessoas que trabalham comigo, que moram comigo, que estudam comigo, que tiram um carro do lado da casa de onde eu moro, olhem para mim e digam assim: é um pequeno Cristo, é um ponto de luz nesse lugar. Eu preciso saber onde que ele vai e por que a vida dele é assim. O Espírito Santo, ele foi enviado para gerar uma transformação interior, para que eu e você sejamos parecidos com Cristo, para sermos parecidos com Adão, o velho Adão, o pai da raça antiga. Você não precisa fazer nada. Sem querer você acaba mordendo os frutos por aí. Sem querer você convence alguém a também dar uma mordidinha no fruto. Sem querer você vai tropeçando nas propostas desse mundo. Para a gente ser parecido com Adão não precisa fazer nada, basta nascer. Mas a geração de Adão é uma geração decaída, é uma geração que foi trocada, e Deus nos dá uma proposta através de Jesus, de fazermos parte de uma nova geração. E o Espírito Santo então vem fazer uma regeneração, nos gerar de novo. Por isso que Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, se alguém não nascer da água e do Espírito, não vai poder entrar no reino dos céus. Porque para entrar no céu tem que fazer parte de uma nova raça. E para fazer parte de uma nova raça, não basta ir numa igreja, tem que ser transformado pela água e pelo Espírito. A regeneração que Cristo, que o Espírito Santo gera para a gente ser parecido com Jesus, ela vai deixar algumas marcas. Porque a geração de Adão era conhecida por algumas marcas. Ela tinha alguns trejeitos. Mas a geração que Deus quer levantar, parecida com Jesus, a geração de Jesus, ela também vai ter algumas marcas. E algumas delas que eu quero compartilhar essa noite com você. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus. Nós tínhamos aberto em Pedro, antes de Pedro tem Tiago, e antes de Tiago tem Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Se você encontrou, diga glória a Deus. A Bíblia vai dizer aqui, não sabe quem escreveu, porque o autor desse texto não é conhecido. Mas para quem é dirigido, nós sabemos, são os hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, pelo prazer, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Irmão, uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo, aquele que agora vai fazer parte da raça de Cristo na terra, geração eleita, ele vai ter algumas marcas, e uma delas nós vemos aqui. Repita comigo: santificação. O que é santificação? É uma separação contínua do pecado. O autor aos Hebreus está dizendo: tem uma nuvem de testemunho. Tem muita gente olhando para nós, irmãos. Ainda que você não saiba, ainda que ninguém fale, ainda que ninguém curta os seus status ou seus stories, tem muita gente te olhando lá no seu trabalho.
Tem muita gente olhando, tem muita gente observando, e a Bíblia diz: visto que tem tanta gente nos observando, então que a gente saia. Vamos deixar esse embaraço e o pecado que está nos rodeando tão de perto. O pecado está nos rodeando de perto. Um homem de Deus disse assim: um dia eu tomei a decisão de não mais pecar, e quando eu acordei eu vi que eu já tinha quebrado a minha decisão. É porque a gente peca toda hora, mas isso não pode ser desculpa para a gente viver uma vida no pecado. Eu e você temos o Espírito Santo que vai nos dizer o que é certo e o que é errado. Muita gente diz assim: ó, não vai à igreja não, porque depois que você for para a igreja, você não vai poder ir em tal lugar, você não vai poder fazer tal coisa. Eu tenho certeza que você, desde quando entrou aqui, nunca teve uma placa com 10 mandamentos ali na porta, dizendo os 10 lugares que você pode ir e aqueles que você não pode. Mas tem lugar que, se a gente insistir em ir, parece que o coração entristece. É o Espírito Santo que vai nos falar: não é um bom lugar para você. O pecado vai te rodear no trabalho, o pecado vai te mandar mensagem, o pecado vai dar uma curtida na sua foto, o pecado vai tentar te enlaçar de tal maneira. E pecado é uma coisa tão terrível que, se você tenta encobrir, mais profundo o buraco fica. Santificação é eu reconhecer que eu sou pecador, que eu sou fraco, mas Cristo me chamou para viver uma vida separada. Quando Pedro está escrevendo aos irmãos que já não tinham mais nação, porque por judeus batizarem e seguirem Cristo, eles tiveram que correr de Roma. O imperador estava matando os crentes, e muitos pais, vai contar a história, tinham que ir para os grandes coliseus da época e ver os seus filhos lançados no meio do coliseu, e os leões famintos vindo e tragando, e o imperador rindo, e o povo rico da época rindo. O que estava acontecendo com os crentes? Então muitos crentes se afastam, mudam de Roma, mudam ali de Jerusalém. Mas Pedro vai dizer: ainda que vocês não têm pátria, vocês são uma nação santa, vocês foram escolhidos por Deus para viver separado do pecado neste mundo. Mas como vamos vencer o pecado se a gente peca e sempre tromba nas mesmas fraquezas, desde quando a gente tem noção de nós mesmos? Através da ajuda do Espírito Santo. A primeira marca de um cristão regenerado é a santificação. Repita comigo: santificação. Tinha muita gente descendo ao Jordão para ser batizado por João Batista, e João Batista diz assim: raça de cobras, por que vocês estão vindo aqui ser batizado? Vocês precisam provar primeiro frutos de mudança de vida. Jesus quer que eu e você, a cada dia, dê mostras da nossa transformação de vida. Tem lugares que antes de conhecer Jesus a gente frequenta, tem lugares que depois de andar com Jesus não dá mais para ir lá. Tem amizades que antes de conhecer Jesus faz parte da nossa mesa, tem amizades que depois de andar com Jesus não dá mais para sentar junto. Por isso que Davi vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não fica mais se assentando na roda dos escarnecedores, e não vai parar com o seu carro, com a sua bis, com a sua moto elétrica agora na roda, no caminho dos pecadores. Santificação. Deus está chamando uma igreja para viver separada do pecado nesse mundo, porque as pessoas podem nos diferenciar por religião, por placa de igreja, mas o mundo espiritual nos reconhece se somos nação santa ou povo que não quer saber nada com Deus. Repita comigo: santificação. É fácil viver uma vida em santificação? Não é. É por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus suportou a cruz.
Cruz era a vontade de Deus para Jesus, e cada um de nós temos uma cruz, e tem hora que dá vontade de jogar a cruz no chão e viver a nossa vida. Mas Ele, o Pai dessa nova raça, é Ele que tem que ser o nosso modelo. Porque tem muita gente que diz assim: ah, mas eu vou na igreja, eu já vi notícia de pastor que faz isso, de gente que rouba dinheiro, de gente que pega a mulher dos outros, de gente que faz isso. Mas a Bíblia diz: não é para você seguir Jesus olhando para os homens, é para você seguir Jesus não olhando para a televisão, é para você seguir a Deus olhando para Cristo. É Ele o nosso modelo, é Ele o nosso objetivo. Ah, eu não vou mais na igreja porque aquela pessoa faz isso. Então você entrou aqui por causa de quem? Porque quando a gente entra numa igreja por causa de Jesus, a gente entende que desde os que estão na porta aos que estão na ponta deste altar são falhos, e o único perfeito nesse lugar é Jesus de Nazaré. É suportar a cruz, porque vai ter momento que você não vai querer. E houve um momento em que Cristo não quis mais viver uma vida certinha na presença de Deus. Jesus disse: Pai, se for preciso, se for possível, afasta de mim esse sofrimento, não quero viver isso aqui não. Ele disse: mas que não seja feita a minha vontade. Ele é o nosso exemplo, porque teve uma hora que nem Ele quis, mas por obediência Ele continua. E santificação é por obediência eu continuar. E é eu obedecer sem que ninguém está me vendo. É eu obedecer mesmo que andar em obediência parece que está dando errado. Porque nem sempre a obediência ou uma vida santa vai trazer imediatamente benefícios. Não foi assim que aconteceu com José. Tudo que José fazia de certo parece que dava errado na vida dele. E obediência é eu persistir. É por isso que o apóstolo Tiago vai dizer assim: meus irmãos, tenham como modelo e observem aqueles que foram fiéis a Deus, ou permaneceram firmes, ou persistiram firmes até o fim. E veja que fim Deus deu para eles. Observem Jó. Observem Jó. O nosso exemplo e aquilo que a gente tem que olhar é o fim daqueles que obedeceram a Deus. E isso vai ser para nós motivo para continuarmos no Senhor. Repita comigo: santificação. Só que este texto que nós lemos vai dizer: vamos deixar todo o embaraço. O pecado ele te enrola, irmão. O pecado ele embaraça os seus pés sem que você não vê. Na hora que você tentar, já viu aquilo? Eu sei beber. Já viu gente que bebe? Ele sempre fala assim: eu sei beber. E eu sei a hora de parar, não sabe nunca. Estou bebendo sem álcool, daqui um pouco está no álcool, daqui um pouco está no uísque, daqui um pouco está pior. A gente não tem controle sobre o pecado. O pecado é areia movediça, ela vai abrindo em volta e vai destruindo tudo que está por perto. O pecado que estão de perto nos rodeia. Tira o pé desse embaraço. Tira o pé do embaraço. Tira o pé do embaraço, porque isso vai enrolar o seu pé. Enrola, é bola de neve. Não sabe nem onde começou e não tem como sair depois, a não ser pelo arrependimento. A Bíblia diz: todo o embaraço que de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Cristo, Ele viveu uma vida santa e Ele pode nos ajudar a também ter. Mas Cristo, Ele deve ser o nosso exemplo nessa nova raça, porque se tem uma coisa que Cristo fazia, era cumprir a carreira que Deus tinha para Ele. Tem gente que fica 20, 30 anos no mesmo local de trabalho, muitas vezes sofrendo, porque sabe que tem uma carreira, vai chegar uma hora que aquele que está lá na frente vai aposentar e vai ser dele. Jesus, Ele foi o único homem que nasceu sabendo a hora de morrer. E mesmo assim Ele obedeceu a Deus até o fim. Ele cumpriu uma carreira. E da mesma forma que Deus tinha uma carreira para o Pai dessa nova raça, Cristo deixou uma carreira para mim e para você. Tanto que antes de partir para o céu, Jesus reúne os seus discípulos no monte da Galileia e diz assim: agora ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Deus tem uma carreira para mim e para você.
Escuta bem o que eu vou te dizer aqui, você nunca esqueça disso. Deus te deixa distrair com o seu emprego, Deus te deixa distrair com a sua família, mas a única coisa que é certa na sua história é a carreira pela qual Deus te criou. O seu emprego, a sua família, o que você faz é distração de Deus para você brincar enquanto você corre a carreira que Ele te propôs. É por isso que pode chegar a hora que ninguém mais está perto de você, dinheiro perde, carreira perde, tudo pode ser, tudo é passível de perder, mas a única coisa que morre com você é o propósito de Deus na sua vida. Deus tem uma carreira para mim e para você, e todos nós que aqui estamos, dos mais novos aos mais velhos, dos homens às mulheres, daqueles que são crentes há tantos anos e daqueles que estão entrando aqui pela primeira vez, Deus tem uma carreira para você, e a carreira de Deus para você é pregar o Evangelho. Deus colocou dons e talentos na sua vida, e Deus quer que eu e você sejamos essa geração eleita, que lá na nossa escola, que lá no nosso local de trabalho, que lá no nosso bairro e na cidade que Deus nos deixou distrair, a gente pregue o Evangelho, fale dele, chame pessoas para conhecer Jesus, para ir no culto, numa reunião com a gente. O propósito de Deus para mim, para a tua vida, é fazermos a diferença nos lugares pela qual nós passamos. Billy Graham disse, um grande pregador que o Senhor recolheu, que de cada 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia e as 99 vão ler o cristão que lê a Bíblia. Tem alguém sempre te lendo, tem alguém que não vai ter tempo de ver a Bíblia, mas vai ter tempo de te ver naquele lugar. E se eu e você formos cristãos de verdade, nós não vamos perder a oportunidade de cumprir a nossa carreira aqui na terra. Quem está me entendendo, diga amém. Eu vejo que uma pessoa que foi regenerada e vai começar a fazer parte dessa nova raça de Deus, que o modelo é Cristo e não mais Adão, tanto que Paulo vai dizer o segundo Adão é Jesus, é uma nova raça, é um novo modelo. Ele se santifica, ele vive em obediência, ele cumpre um chamado na terra, mas se tem uma marca que Jesus diz que é inconfundível, se tem uma marca que não dá para confundir se é cristão ou se não é cristão, é o amor. Repita comigo: o amor. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13. Primeira Coríntios capítulo 13. Primeira Coríntios é uma carta escrita à igreja que se reunia em Corinto, capítulo 13, versículo 1. Primeira Coríntios 13, versículo 1. Se você achou, diga aleluia agora. O apóstolo Paulo vai dizer assim, preste atenção na leitura do texto: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, ele não se ensoberbece, ele não se porta com indecência, ele não busca os seus interesses, ele não se irrita,
Ele não suspeita o mal, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Vamos dizer juntos: o amor nunca falha. Diga assim: o amor sempre vai dar certo. Uma raça regenerada, uma raça que tem Cristo como modelo, ela vai ter algumas marcas. E a primeira marca é a santificação. Repita comigo: santificação. Diga mais forte: santificação. A segunda marca é a carreira. Repita comigo: propósito. É quando eu vou servir a Deus, a minha vida vai ser gasta para servir a Deus. E a terceira marca, ou é a maior marca, Jesus disse assim um dia reunido com os seus discípulos, ele diz assim: novo mandamento eu dou para vocês, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei, e nisso todos vão saber que vocês são os meus discípulos. Repita comigo: o amor. Irmãos, o amor é uma força, e o amor é a maior força que existe hoje na terra. O diabo não quer que você viva nessa força. É por isso que todas as vezes que tem uma pessoa revoltada com Deus, ou uma pessoa possessa de demônios, ela arranja os dentes, ela tem raiva e quer matar os outros. Quanto mais eu estiver longe de Deus, mais longe eu estou de amor. E quanto mais eu estiver andando em amor, mais perto eu estou de Deus. O apóstolo João vai dizer assim: amados, amemo-nos uns aos outros, assim como Deus nos amou. E ele vai dizer: é impossível alguém dizer que ama a Deus e não ama o seu próximo. Mentiroso é. Mas aí eu e você poderíamos pensar nesse momento que todo mundo ama alguém, e a gente é criado amando quem nos ama, odiando quem nos odeia, fazendo bem para quem nos faz bem, cumprimentando quem nos cumprimenta, virando a cara para quem vira a cara para a gente. Mas o amor que Jesus vem propor, e o amor que faz parte dessa nova raça, é um amor que ele é marcado pelo perdão. Repita comigo: perdão. Olha aqui para mim, para frente, todos, em nome de Jesus. Perdão. Repita comigo: perdão. Esse amor é marcado pelo perdão. Todas as vezes que você ofende alguém e pede perdão, você vive esse amor. Todas as vezes que alguém te ofende, você perdoa, você vive esse amor. Todo mundo ama alguém, até que. E o amor de Jesus é ir além desse até que. Todos nós amamos alguém porque nos faz algo, mas deixamos de amar alguém porque nos fez algo. Mas o amor de Jesus é eu te amar apesar do que você me fez, é eu te perdoar apesar do que você falou de mim. Tem muita gente se afastando de Deus, das bênçãos de Deus, porque não estão permitindo que o Espírito Santo regenere essa área do seu coração, a área do amor. Essa era a marca que Jesus disse que no final dos tempos ia começar a desaparecer do mundo e esfriar no meio do povo dele. Salomão vai dizer em Provérbios 15:1 que a resposta dura suscita a ira, mas a mansa faz o furor desviar. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: você nunca sai perdendo ao responder com mansidão. Isso é marca de alguém que foi transformado. Irmãos, uma pessoa que não perdoa, eu não estou falando de convivência, mas uma pessoa que não perdoa, ela está colocando a sua salvação em risco.
E para você ver o quanto isso é enganoso, porque todo mundo que vive brigado há 20, 30 anos, na hora do caixão, chora de remorso e manda um monte de coroa de flor, como se aquilo lá fosse resolver, mas não resolve nada. A raça que vai transformar o mundo, que Cristo quer que eu e você façamos parte, é uma raça que perdoa, é uma raça que ama, é uma raça que anda segunda milha, que se bate numa face e deixa bater na outra. Andar em amor. Andar em amor é eu e você termos muitas opções para estender o dedo e falar de alguém nas nossas conversas. Mas andar em amor é eu e você não falarmos mal de ninguém. Quem está me entendendo, diga amém. O profeta Isaías diz assim, e o Senhor diz através dele: vocês vão clamar a mim e eu ouvirei vocês, se vocês pararem de falar mal uns dos outros. Falar de alguém faz o céu fechar sobre a sua casa. Falar mal de alguém faz o céu fechar na sua história. O amor é a maior força que existe. Ande no amor, peça perdão. E o cristão, ele tem que aprender a pedir perdão até quando ele está certo, porque a Bíblia diz: acima de tudo, acima do seu orgulho, acima da sua imagem, acima do que vão pensar de você, esteja o amor, que é o vínculo que nos une à perfeição de Deus. O amor. Amém? Nós somos escolhidos para ser essa nova raça, que a marca vai ser a santificação, viver separado do pecado, que a marca vai ser cumprir um chamado na terra e falar de Jesus para todos os povos, que a marca vai ser a gente andar a segunda milha e ser representantes do amor de Deus onde nós passarmos. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. A gente pode ser tão enganado quanto ao amor, que o apóstolo Paulo diz assim: alguém pode orar muito em línguas, se não tiver amor, ele parece o sino de não tem vida. O amor, ele é muito enganoso, que a Bíblia diz que a gente pode dar toda a nossa fortuna para as obras filantrópicas e sociais, que se a gente não tiver amor, isso aí foi só para tirar uma selfie com alguém. A Bíblia diz que o amor, ele pode ser tão enganoso, que a gente pode ter a fé que remove as montanhas, mas que se não tiver amor no nosso coração, essa fé que até move montanhas, não está movendo nada dentro de nós. O amor de Deus, quando a gente anda em amor, a gente consegue andar com Deus, a gente consegue andar com os nossos irmãos. Mas quando o amor se esfria, a gente não aguenta andar com ninguém. E há um tempo na terra, desde a epidemia, que o diabo mais tem trabalhado para as pessoas se isolarem e viverem distantes umas das outras. Começou com um simples vírus, que ninguém podia ir na casa do outro. O vírus sumiu, mas continua assim, cada um no seu canto, com muita dificuldade de sentar uns com os outros. O amor que se esfriaria, ele permanece aceso naqueles que estão permitindo ser regenerados pelo Espírito Santo. Feche os teus olhos nesse momento, curve a sua cabeça. No seu lugar mesmo, som do teu coração. O que está te faltando para ser mais parecido com Jesus? Uma vida santa? Viver o propósito de Deus na sua história? Ou o amor? Você não tem conseguido mais se colocar no lugar das pessoas?
Você sabe que está aqui, mas tem mágoa de alguém? Andar em amor é um chamado de Deus para mim e para você essa noite. Romper as individualidades, quebrar muitas vezes os muros que estão nos afastando das pessoas e nos aproximar uns dos outros. Se você precisa de alguma dessas características que eu disse, viver uma vida santa, cumprir o chamado de Deus na sua vida, ou andar em amor, eu queria pedir que você saísse do seu lugar nessa hora e viesse aqui diante do altar. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Você não tem conseguido vencer, você tem alguma fraqueza na sua vida, vícios de jogos, de bebida, pecados sexuais, cigarro, drogas, saia do seu lugar, venha receber uma oração de santificação. Você que precisa perdoar alguém e não tem conseguido, você que até acha que perdoa, mas se alguém fala parece que te arrepia igual um gato. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Você que precisa cumprir o plano de Deus na sua vida, o tempo está passando. Deus tem um propósito contigo na terra. Saia do teu lugar, vem aqui à frente. Você que ainda não nasceu da água nem do Espírito, você que quer ser batizado, viver uma vida em obediência com Deus, você que está aqui diante do altar, você que ouviu a palavra de Deus, coloque a mão no seu coração. Diga assim comigo: Pai, perdoe os meus pecados e me ajude a viver uma vida santa. Eu renuncio nessa noite tudo que tem me aprisionado e me mantido distante dessa nova raça. Eu me rendo ao Teu Espírito Santo. Diga a Ele: Espírito Santo, venha me regenerar, venha transformar o meu interior. Eu não quero mais
viver a minha vida só para mim. Eu quero que a minha vida cumpra o teu propósito aqui na terra. Me dê ousadia para falar do teu amor, para ganhar almas, para anunciar Jesus onde eu estiver. E eu lhe peço agora, derrame uma unção de amor no meu coração. Eu tomo a decisão de perdoar os que me ofenderam, os que me traíram, os que me caluniaram, que de alguma maneira me prejudicaram. Eu os perdoo. Eu reconheço, Senhor, que a minha luta não é contra essas pessoas, é contra o diabo. E eu tomo uma decisão de andar em amor, porque o amor nunca falha. E quando eu ando em amor, eu me aproximo do Senhor. Me perdoe todas as vezes em que guardei mágoas, em que falei mal das pessoas, em que participei de rodas de conversas maldosas. Me perdoe, Senhor, e que a partir de hoje o Senhor me ensine a ser um pequeno Cristo, onde eu moro, onde eu trabalho, aqueles que estudam onde eu estudo. Diga, Senhor, que as pessoas te conheçam ao olharem para o meu testemunho de vida. Amém. Fique de olhos fechados nesse instante. Eu queria convidar todos a fechar os olhos. Traga a sua memória nessa noite. Nós estamos entrando no novo mês. Não tem como você entrar no novo mês trazendo pendências de tempo antigo. Tem alguém que você precisa pedir perdão? Essa pessoa está na igreja. Se eu fosse você, eu não esperava esse culto terminar. Essa pessoa não está na igreja. Ao sair daqui, ligue para ela. Eu tenho que conviver. Se só te faz mal, não é necessário conviver, porque você sempre vai se machucar. Mas no mínimo, perdão precisa ser liberado, e uma porta tem que ser deixada aberta. Perdão é deixar a porta aberta. Perdão é deixar a porta aberta. Se a porta está fechada, isso não é perdão, isso é mágoa disfarçado de cristianismo. Tem alguém que você precisa perdoar? Se te fizer bem chegar diante dessa pessoa e se reconciliar, faça. Se você sentir paz de fazer isso apenas aqui nesse sagrado ambiente, faça. Mas quem perdoa nunca mais toca no assunto. Quem perdoa não fica lembrando, não fica abrindo os baús da memória das feridas. Quem perdoa não fica mais trazendo aquilo na mesa. Se houver alguém que você precisa perdoar nesse lugar, vá até essa pessoa, dê um abraço, restaure a sua comunhão. Se não estiver aqui, você pode mandar um presente ao final desse culto. A Bíblia diz em Provérbios que o presente na frente, ele abranda um coração. Você pode mandar uma mensagem, fazer uma ligação: eu orei por você, eu amo a sua vida. E simples, acabar com aquilo. O diabo quer destruir a sua vida. Ele faz isso quando você não anda em amor. Jesus quer abençoar a sua vida. Ele faz isso quando você aprende a andar em amor. Por isso, enquanto estivermos cantando esse cântico, você pode voltar ao seu lugar nessa hora, no nome de Jesus. Os ministros da Santa Ceia se posicionem. Faz-nos
nós vamos cear, mas antes de cear, vou pedir para você se sentar, para ninguém ficar agitado. Você que não é batizado e deseja se batizar, e procure ao final, nós vamos preparar o seu batismo. A Santa Ceia é uma reunião que Jesus fez com os discípulos e diz assim: façam isto todas as vezes que vocês se reunirem na minha memória. Hoje nós estamos reunidos aqui em memória de Jesus. Só que a mesa, ela fala de relacionamento, ela fala de comunhão. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: não participe da mesa do Senhor de qualquer maneira. Sonda antes o seu coração, examine-se a si mesmo. Quando a gente está brigado com alguém, a gente pode tomar a Santa Ceia só num caso: se a gente estiver decidido, depois que sair da ceia, resolver esse problema. Pastor, eu estou em pecado, eu posso tomar a Santa Ceia só num caso: se você sair daqui decidido a não viver mais nesse pecado, aí sim pode tomar a Santa Ceia. Caso contrário, não toma, para não acarretar problema. Mas se Jesus voltar antes, o maior problema já vai estar construído na sua vida, que é a perda da sua salvação. Então resolva a sua vida com Deus enquanto há tempo. Amém? Vou te dar um recado antes da gente cear. Está todo mundo me ouvindo? Prestando atenção aí? Amanhã, toda segunda-feira, nós vamos começar um período aqui na igreja de oração e de ensino da palavra. Segunda-feira, das 7 às 8 da noite, nós vamos ter oração. Você que não ora, não sabe orar, que não está conseguindo orar na sua casa, vem orar aqui na igreja. Nós vamos ter um período de oração das 7 da noite às 7:30, cada um no seu lugar. Você pode pegar a sua Bíblia, trazer um livro, vem cá, ajoelha, fala com Deus. Das 7:30 às 8 nós vamos fazer uma oração juntos aqui. E se você não sabe orar, você só vai ficar quietinho aqui. E os que sabem orar, nós vamos orar pelos pedidos de oração, nós vamos orar pelos projetos da igreja. Das 8 às 9 eu vou estar trazendo o ensino da palavra. Traga uma agenda, traga uma Bíblia, para a gente estudar a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo é destruído, não é pelo diabo e nem pelos políticos, é porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Segunda-feira, das 8 às 9, ensino da palavra. Nas terças-feiras, nós estamos abrindo grupos de reunião em cada canto aqui da cidade, para a gente orar, sentar junto, ler a Bíblia. Então eu quero chamar aqui rapidamente os que estiver. A Carla do Carmo está aí? Carla, vem aqui rapidamente. A pastora Valéria, a pastora Raquel, a pastora Vanilda, vem aqui. A irmã Ana. Os que vão abrir reuniões essa semana, Alice, tá aí? Vem aqui. Cadê a Daila? Irmãos, o Renan também vem aqui. Os discipuladores, vem cá. Os que vão, o pastor Leandro, o Wilson. Eu quero te dar esse recado aqui, porque eu não gosto de ficar enrolando tempo com recado, mas isso aqui é preciso. Aqui no culto, não dá para a gente ficar conversando muito. Não dá para a gente ficar contando muito testemunho, não dá para a gente ficar cuidando um do outro, porque culto é isso, tem uma pregação, tem um louvor e a gente vai embora depois. Só que a gente precisa estar inserido num grupo, a gente conversar uns com os outros, contar os nossos testemunhos, desabafar um pouco as nossas pitangas e pedir ajuda uns para os outros. Então nós estamos com um grupo ali no Samarino,
Chega para frente. A Daila, ela está conduzindo um grupo ali no Samarino. Você que está ali, ou está ali perto, vai estar a Daila. Na casa da pastora Vanilda, a pastora Andréia vai estar abrindo um grupo lá no Parque São Miguel. Tá? O Renan, chega para frente, também tem um grupo lá no Parque São Miguel com os homens. Aqui perto do Centro Cultural, a pastora Valéria ali na casa do Eduardo, no Jardim Tropical, né, vai abrir uma reunião. Ali na Cidade de Deus, o Genoveva Jorge, a Carla está com uma reunião aberta. Aqui no centro, a pastora Raquel vai estar com uma reunião lá no prédio, na casa da Tatiane. Eu vou estar com uma reunião na casa da minha mãe. A irmã Ana vai estar com uma reunião ali perto onde era o buracão, no Alceu. O pastor Leandro vai estar com uma reunião junto com o Abel lá no Manuel Queiroz, lá perto da CPFL. O Wilson vai estar com uma reunião ali na Yoshi, perto do Colorado. É isso, né? Perdão. Também a Alice está ali na onde mesmo? Jardim Tropical, perdão, ela está no Jardim Tropical, ali perto do recinto, e a pastora Valéria no Jardim Paulista, aqui perto do Centro Cultural. Todos nós aqui moramos perto de algum desses pontos. Procure alguém, ainda que você não sabe todo mundo que eu falei aqui, mas pergunte para alguém em qual lugar dá para você inserir, para a gente conversar uns com os outros, para a gente orar, para a gente ler a Bíblia, para a gente ter testemunhos. É uma reunião de apenas 1 hora. Se alguém aqui quiser abrir uma reunião na sua casa, depois me procure. Se alguém tiver alguma casa, ou conheça alguém ali perto do Jardim dos Ipês, né, para a gente também ter um ponto ali. Amém? Então depois você pode procurar uns desses. A gente aprende a crescer em amor sentando junto com as pessoas. Pode retornar, obrigado. Se você agora quiser se ajoelhar, ficar em pé, sentado, mas analise o seu coração antes de tomar a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos cear nesse momento. Senhor, em tua memória e obediência, anunciando a morte do Senhor até a tua vinda, nós consagramos o pão e o cálice. Que haja agora uma atmosfera celestial. Senhor, que este pão e este cálice consagrado venha curar os que estão enfermos, venha libertar os que estão cativos, venha fortalecer os que estão fracos espiritualmente, e aqueles que ainda não são batizados, ao participar dessa noite tão especial, decidam por seguir ao Senhor para que celebrem a ceia numa próxima oportunidade.
no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês que estão à minha esquerda, pegue o pão e o cálice à minha esquerda, direito mesmo. Mas eu só queria te falar uma coisa: não volta para o seu lugar não, sozinho. Nós vamos fazer uns grupinhos aí para cear juntos, tá? Você pega a ceia, chama uns 5 irmãos que também vão pegar a ceia, e vocês ficam juntos em algum canto da igreja. Pastor, e os que não são batizados, os que não vão cear, chame para estar com vocês também. A igreja ela é formada de grupos de pessoas. Vamos começar a olhar melhor uns nos olhos dos outros. Pode sair do seu lugar. Ou se for preciso sair, ficar perto de alguém, vamos todos em grupos reunir a igreja nessa hora, estarmos juntos uns com os outros, tanto os que ceiam como os que não ceiam, porque é uma festa da igreja, do Senhor Jesus na terra, e todos fazem parte desse momento. Jesus orou para que nós fôssemos um, cada um com o seu jeito, com a sua personalidade, com o seu temperamento, mas juntos num propósito, num só espírito e num só amor, que é o amor de Jesus. Então nós vamos cantar esse cântico, orando a Deus, mas olhando uns para os outros. Pai, faz-nos um. Olha no olho de quem está do seu lado. Isso é ser igreja, é família.
olha no olho. Pai, faz-nos para que o mundo saiba, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz-nos vamos todos fechar os olhos. Você que está com o pão, levante-o ao Senhor. Pai, nós te damos graças pelo corpo de Cristo que foi partido por cada um de nós. E hoje, cada um de nós aqui representando um pedaço de pão, um pedaço do corpo, nós comemos este pão para que sejamos fortalecidos espiritualmente, no individual e no coletivo como igreja. Vamos comer do pão dando graças a Deus. Levante o cálice e repita comigo: pelo sangue de Jesus, eu fui resgatado do império das trevas, eu tive os meus pecados perdoados, fui liberto das obras mortas, estou santificado para cumprir um plano na terra, e estou marcado com o Espírito Santo, aguardando a volta do Senhor, que ao tomar este cálice, todo o cativeiro se abra, toda fraqueza se transforme em força, e que toda enfermidade desapareça, no nome de Jesus. Beba do cálice dando graças a Deus. Aleluia. De onde você estiver, levante suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te conceda paz. Amém. Que a paz do Senhor seja com todos vocês.